O Cruzeiro venceu e deu uma resposta importante. Não foi só o resultado, foi a postura, a entrega e o que isso representa pro momento do time. Bora ver como a mídia esportiva reagiu a essa vitória do Cabuloso. Então já chega deixando seu like, se inscreve no canal e agora sim, bora pro vídeo. Em Uberlândia, o Cruzeiro foi pra cima do Tombense. Kaique Kenji, nesta pancada, abriu o placar. Cauã Moraes, no lançamento do Otávio, quase ampliou essa vantagem. O próprio Cauã encontrou o Japa na entrada da área, que bateu forte na bola, rebatendo na defesa e enganando o goleiro Douglas. Desvio que também enganou Otávio na falta cobrada por Pedro Oliveira. Placar final, Tombense 1, Cruzeiro 2. Com a vitória, o Cruzeiro conquistou os seus primeiros pontos no Campeonato Mineiro e assumiu a liderança do Grupo C. Já o América chega à sua segunda vitória seguida e também está na ponta do Grupo B. E o Atlético tem 2 pontos a menos do que a URT, líder do Grupo A. Lembrando que somente os primeiros colocados e o segundo melhor geral classificam para a semifinal do Campeonato Mineiro. Estamos falando de 10 dias de preparação. Nesses 10 dias a gente teve 2 jogos. Claramente não era um time nem com a fluidez que a gente imagina e não aconteceria em qualquer equipe do mundo com esse pouco tempo de preparação. Está muito no início ainda, uma preparação curta, mas vi o time fazendo algumas coisas, mesmo com um a menos, daquilo que nós treinamos, daquilo que nós queremos para a sequência da temporada. A partir de agora, com essa alegria de ter voltado, com essa satisfação da vitória, com desempenho, ela ter sim começar a pensar no jogo de sábado. Tite agora no Cruzeiro, uma negociação muito rápida, não é? Que já agora funciona em campo. No primeiro jogo não deu certo, mas finalmente o Cruzeiro vence e aproveitando jogadores da base, dando oportunidade do treinador conhecer e girar mais o elenco, Ronaldão. O Pedrinho gasta e o Tite tem que olhar para a base para ver, né, o que está ali, que pode acrescentar nesse ano no time do Cruzeiro. E está indo até bem, porque ontem pegou o time do Cristóvão. Quando ele pegou o time do Danilo na estreia, ele perdeu. Danilo foi lá, os caras de fora da área sapecaram o goleiro que não é o Cássio, é o menino, como é que... Otávio, né? O Otávio, esse menino que também leva um azar, bateu, tomou, hein? Bola de todo mundo, vai lá no ângulo. Mas o Tite está fazendo certo, lapidando a molecada para ver quem serve e quem não serve, porque o Cruzeiro é uma máquina de contratar também, né? Então, de contratar e é um time forte. Hoje, Edu, não dá mais para dizer que é uma promessa, não apenas pelo investimento do Pedrinho, mas pela maneira como o clube vem se posicionando, como deu trabalho para times como o Palmeiras e o Flamengo, por exemplo. Ele já deu o recado trazendo o Gerson, né? Você vê como que é o pensamento da diretoria do Cruzeiro, potencializando mais a equipe que foi muito bem no ano passado, né? Acabou em 3º lugar, e agora para esse ano no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores. Então a gente vê que o trabalho, é claro que o Tite está chegando agora até se adaptar ao esquema tático, como a maneira que o Tite gosta de jogar, as suas equipes, então requer ainda um tempo de adaptação. Mas eu vejo que o Cruzeiro, com a chegada desses jogadores, né, principalmente do Gerson, o Cruzeiro vai brigar pelos títulos tanto do Campeonato Mineiro, da Copa do Brasil e da Libertadores. Agora, nos últimos anos, assim, o Galo vem tomando conta do Campeonato Estadual e o Cruzeiro precisa dar uma resposta. Já o Atlético segue com o Sampaoli, é um time que ainda tem dúvidas. Como o Atlético segue com o Sampaoli, é um time que ainda tem dúvidas, como o Hulk mesmo, se vai para o Fluminense, se fica. Como é que você vê o Galo para o Campeonato Estadual e para essa temporada? Pior do que o ano passado. Eita! Pior do que o ano passado, financeiramente. O Galo é igual o Corinthians, vem tropeçando com problemas financeiros, mas é verdade. Com problemas financeiros, briga ali interna, os jogadores entrando na justiça, mas ganhando título. Enquanto o Cruzeiro, ele vem o quê? Degrau por degrau. Ok, perdeu o Campeonato Mineiro, mas esse ano o Cruzeiro é muito favorito. O Edu só esqueceu de colocar o quê? A Libertadores. O Cruzeiro, Cruzeiro que venceu ontem, jogando com grande maioria da meninada, né, da Toca da Raposa, venceu a equipe do Tombense por 2-1. Valuzão, preciso te ouvir, não esconda absolutamente nada da sua análise sobre o jogo de ontem. O Cruzeiro que teve, a gente tá vendo aí o primeiro lance do jogo, aos 45 segundos, o Chico da Costa... Ia queimar minha língua, hein, Ia Valor? fazendo gol de chaleira ali, Elton. Eu lembrei do Elton na hora. Na hora eu pensei no Elton. Deixa eu só dar meu testemunho, então, quando o Chico da Costa fez isso, pra quem não acompanhou o programa de ontem, eu falei que o Chico da Costa não é jogador para vestir a camisa do Cruzeiro, com todo respeito à história dele, ao que ele vem
construindo na sua carreira, mas no momento não era atleta para vestir a camisa do Cruzeiro. Aí com 45 segundos o cara ia metendo um gol ao melhor estilo Ibra. Valor continua. Numa jogada que começou muito forte pela direita, aliás, o lado direito ontem foi muito forte. Óbvio, por conta da presença do titular, esse aí que a gente está vendo participando, o Arroio. Começou 2026 como terminou 2025, né? Fez muita diferença a presença dele no campo ontem. O Cauã Moraes, o lateral direito que participou do segundo gol, esteve mais solto, ele foi muito tímido no primeiro jogo. O Cruzeiro teve aquela defesa com o João Marcelo e Jonathan Jesus, o Cauã Prates, mais uma grande partida, mas eu quero destacar para mim o jogador da partida, esse aí que está aparecendo e que fez o segundo gol, o Japa, jogando depois de um longo período como segundo volante, ao lado do Rian Guilherme. Para mim, ele fez o futebol do Rian Guilherme, que não havia sido um futebol ruim na primeira partida, mas o resultado acaba muitas vezes condicionando o nosso olhar, condicionando a nossa análise. Ontem, com a presença do Japa ao lado dele, eu acho que o futebol do Rian Guilherme cresceu mais ainda. O Kaique Kenji, pelo lado esquerdo, era uma espécie de meia esquerda e do lado direito o Arroio. O Rodriguinho ficando mais livre ali para circular pelo meio campo e o Chico da Costa fazendo aquilo que o Tite disse que ele faz, que é a característica dele, né? Chamando tabelas curtas, fazendo a famosa parede ou o famoso pivô, como você gosta de chamar em casa, não tem problema. Um cara que procurava, quando o Cruzeiro circulava a bola, estar à frente dos zagueiros, exatamente para ser essa opção, né? De fazer uma tabela mais curta, porque se o atacante estiver escondido atrás dos zagueiros, ele não vai receber bola, ele não vai ter condição de fazer essa tabela. O Cruzeiro fez 45 minutos muito fortes, que me surpreenderam, e isso aí, pessoal, estou falando muito fortes dentro de um conceito de pré-temporada. Sabemos que é o Tombense que o Cruzeiro está enfrentando, um time que há 8 meses aí, acho que não vence uma partida, que foi rebaixado para a Série D, mas é o recorte que temos para fazer a análise nesse momento. O time, a organização, Elton, o que eu citei a respeito do Atlético, eu cito agora a respeito do Cruzeiro. Sei que é o início de trabalho do Tite, algumas questões, a gente vê em algumas recomposições, o meio-campo um pouco mais distante ainda da defesa, mas é algo natural para um começo de trabalho. Mas o Cruzeiro sabia o que fazia com a bola e sem ela, o que fazia para tentar retomá-la. E de uma maneira muito coordenada, acho que valeu demais para os jovens esse jogo, porque eles passaram por todas as nuances. Teve um momento que o Cruzeiro foi bem superior na partida, teve um momento que o Cruzeiro sofre um gol de diminuição do Tombense, e esse momento o Cruzeiro se desorganiza um pouco, até por conta do Japa ter se deslocado do lado do Rian Guilherme, entrou o Murilo, entrou o jovem Nicolas no lugar do Cauã Moraes, e no final o Cruzeiro acaba conseguindo controlar. Então, para os jovens, foi uma vitória com todas as partes do jogo, controle, o adversário ameaçando, e isso é a experiência que acaba agregando sim para o profissional. Eu particularmente gostei do primeiro tempo do Cruzeiro, cara. Para mim o primeiro tempo foi muito bom. Poderia ter feito até uma diferença maior. Poderia ter sido poderia ter marcado mais gols. Foi um time que conseguiu entregar muito bem fisicamente, mesmo sendo o segundo jogo. É como o Valu falou, tudo dentro de um contexto. Nós estamos falando do segundo jogo da temporada. É um time repleto de garotos. Os dois jogadores que estão ali, pelo menos na linha de frente, entre os principais seriam o Arroio e o Chico da Costa. Se a gente pensar num time titular, o titular, na verdade, é o Arroio apenas. Os outros todos são considerados reservas, mesmo os dois zagueiros que entraram ontem. Então, eu gostei particularmente da atuação do Cruzeiro. Acho que foi uma atuação interessante. Eu gostaria de apontar dois nomes que eu acho que foram muito bem, que é o Japa. Eu acho que o Japa, jogando ali no meio campo, é um cara que dá muita qualidade a esse time do Cruzeiro. Ele tem qualidade para fazer a criação da jogada, para fazer a saída de bola, para ajudar na marcação. E também gostei do Arroio. Eu acho que são os dois principais nomes na partida de ontem. Eu fiquei surpreso positivamente com o Chico da Costa. Eu esperava uma atuação pior um pouco, ele foi bem. Ele foi bem no jogo de ontem. E gostei do Cauã Moraes. Acho que um lateral direito do Cruzeiro tem muito bom e muito interessante. É óbvio, os outros jogadores também foram bem. Ali, a gente citou na rádio. A única exceção que a gente citou é o Rodriguinho, que talvez pudesse aproveitar um pouco mais essa oportunidade, mas os demais eu acho que foram bem. Só que eu acho que esse quarteto aí foi o principal do jogo de ontem. Eu não vou me estender porque já fiz o meu comentário. Acho que o torcedor do Cruzeiro, se a cada jogo ele pudesse desligar os televisores do futebol europeu para que não vejam o Cauã Prates,
É isso, jogando. É realmente... É o que eu te falei. Aí o pessoal fica falando assim, não, o Elton tá secando, tá agorando. É porque é uma maturidade. O Natal dele é na Europa. É uma maturidade. Ele vai ver as luzes de Natal em algum lugar na Europa. Tem muito tempo que eu não vejo um jogador de 17 anos muito maduro. Se comportar da maneira que ele assustador, comporta. Assustador. O Eltinho, eu achei um time maduro em relação ao sábado. No sábado, principalmente no primeiro tempo, pecou na tomada de decisão, né? Ali naquele último passe, principalmente no primeiro tempo. Ansiedade? Isso, ansiedade. Ontem foi completamente o oposto, um time físico no primeiro tempo, um time que criou muitas oportunidades. Antes do gol do Tombense, deu uma bola na trave, poderia ter feito 3-0 ali, transformado em uma goleada, mas foi uma boa atuação. Depois achei que pregou, até no fim ali correu um certo risco, mas nada demais. E como o Cruzeiro tá bem servido nas duas laterais, Cauã Moraes e Cauã Pratos. Cauã Pratos é um absurdo. E para fechar, o Japa é um ativo importantíssimo do Cruzeiro. É um jogador que vem no time profissional desde 2023. Me lembro de um clássico na Arena MRV que o Cruzeiro vence, que ele jogou, entrou no segundo tempo, naquele time ainda do Zé Ricardo. Então, o Japa é um jogador pronto, é um jogador importantíssimo desse Cruzeiro, uma peça para o Tite. E você quer ver outra coisa, Elton? Diferente do Atlético, o Tite está com uma tranquilidade maior de exercer um planejamento. Porque ele coloca os garotos, eles dão conta do recado. Né? Eles estão ali bem posicionados na tabela, então o Cruzeiro tem uma tranquilidade, inclusive para o quê? Ele chegar agora, pegar esses garotos e falar, agora vocês vão disputar a copinha. Isso. E agora eu vou trazer quem está sendo preparado para poder jogar, quer dizer, com uma tranquilidade. O Atlético já começa a ficar no desespero olhando a tabela. O Cruzeiro não. Então, a coisa ela flui de acordo com o planejamento, mas porque você tem uma qualidade no seu elenco. O Guilherme falou algo aqui que eu já ia falar. Cara, a gente tem uma dificuldade de ter laterais no futebol brasileiro. Cruzeiro tem 2. Cruzeiro tem 2, não. Não, Cruzeiro tem 4. Tem 4, né? O Cruzeiro tem bons jogadores. De jovens. E a gente fala nas peças de reposição, nós estamos falando aqui da base, porque o Cruzeiro ainda tem o William, tem o Fagner e tem mais um garoto. São 3 para lateral direito. Cara, isso é trabalho que tem que ser analisado. A base do Cruzeiro é muito boa. Tem que ser avaliado. E é isso, pessoal. Uma vitória que dá confiança. O Cruzeiro mostrou evolução, mas precisa manter esse nível. Agora é transformar a atuação em sequência. Comenta aí o que você achou desse jogo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.